Saudações, roedores fãs de cinema. Aqui quem fala é Rodrigo Oliveira e este é mais um RatosCast, o podcast oficial do Ratos de Cinema. E quem diria, já estamos quase no fim do ano. Por isso, é hora de falarmos dos blockbusters de 2014. Quais valeram o nosso ingresso e quais nos decepcionaram. Para discutir tudo isso, tenho aqui Marcelo Cipreste, o detonador carioca. Detonador? Bom. Oi. E João Wolf, o arrasador de gatinhas. Tem maluco aqui, vai. Então eu pergunto, Cipreste, como é que todo mundo pode nos encontrar na internet? Sou eu de novo? Por que o João não faz dessa vez, cara? Então tá, Marcelo Cipreste, já que você jogou a bola para mim, eu vou tentar, mas fica ouvindo, porque se eu errar, você me conserta, entendeu? Então atenção, se você quer acessar o nosso site, peraí que eu vou clicar rapidamente aqui para ver o endereço, é www.ratosdecinema. Pô, você não sabe o site que a gente... Pô, eu tô falando, ratosdecinema.com.br, não é isso? Ainda bem. Claro que é. Esse aqui é o nosso site aqui. Então aqui nós temos as colunas, temos as notícias, temos trailers dos filmes que estão saindo, temos as estreias da semana, 10 coisas que você sabe sobre coisas variadas do cinema, tem críticas, né? E tem, principalmente aqui, eu acho, é a nossa seção onde nós publicamos os nossos podcasts. Também você pode fazer o download pelo site, ou também você pode e deve assinar o RatosCast no iTunes. Essa é novidade. Você pode acessar e aí você assina, você abre no teu iTunes, você tem lá todos os episódios para você ouvir online ou então para você baixar e levar para onde você quiser. Temos também a nossa página no Facebook, que é claro, Facebook/Ratos de Cinema. Aliás, na página do Face nós temos publicações que são exclusivas da página do Face, né, que não saem no site. Então é legal você também curtir para receber os updates. E aí nós temos também o Twitter. Temos Twitter? Temos Twitter. @RatosCast e @Ratos de Cinema. E que mais faltou? E-mails. RatosCast. RatosCast, Adivinha. ratosdecinema.com.br E contatos @ratosdecinema.com.br. É isso que eu ia dizer. Perfeito. Então todo mundo entendeu, né? Não, ele faz isso há pelo menos uns 2 anos. Ele não lembra. Isso aqui eu não mando mensagem pra gente mesmo. Entendi. Não, eu queria lembrar você que você tem pessoas a agradecer. Aconteceu o seguinte, a gente acabou de fazer quase um mês e meio, na verdade 1 mês e meio já que voltamos ao ar. E hoje eu tava analisando os números, né, do site e tal. Opa! E assim, achei números interessantes. Por exemplo, desde que voltamos, a cada semana a gente aumenta o número de leitores e de pessoas que estão assistindo. Agora é assinando o nosso cast. Isso. Então cada vez esse número aumenta. Agora, eu cheguei num número aqui, em alguns dados, que eu acho que vocês vão achar interessante. Posso falar aqui? Posso compartilhar? Claro, estamos curiosos. Por favor. Então, por exemplo, pouco mais da metade das pessoas que escutam o nosso cast são mulheres. Pouco mais da metade? Pouco mais da metade. Ou seja, são 2 homens e 3 mulheres que escutam. Ah, não, aí você tá sacaneando. Não, eu tenho números aqui mais ou menos, né? Uma média das pessoas que engraçado. acessam. Mas isso é bom, Olha, eu posso falar assim, João, ó, nós somos um sucesso absoluto no grupo de mulheres entre 13 e 17 anos, cara. É que o nosso espírito jovem... E olha, nós fazemos um sucesso também com um grupo menor, obviamente, mas um grupo da galera dos 55 até os 65. Tem um gap aí, então. Tem. Né? Não, o pessoal dos 30, 35, 25 também, a gente tá indo bem também. Legal, né? Mas o grande número são meninos e meninas de 13 a 17. Eu acho também devido ao fato de que é o pessoal que tá mais na net também, né? Navegando e tal. Mas isso me deixa muito feliz, sabia? É bom. Por quê? Estamos criando o hábito. Apesar do colegial ter ficado pra trás já há mais de 15 anos, mas ainda me sinto um cara do colegial, assim. Então, sabe? eu tava pensando... Então, eu saúdo vocês, adolescentes. Muito obrigado por acompanhar o RatosCast. Eu tava pensando, já que a gente faz um sucesso tão grande com as meninas, a gente podia fazer umas coisas diferentes, né? Então, assim, eu tava pensando, no próximo cast, o João poderia, por exemplo, tirar a camisa. Posso tirar agora, se quiser. Pode ser esse. Eu devo lembrar-vos que tudo está sendo gravado. Então, tá. a gente, né, pra agradar as meninas e que elas venham mais e mais e mais escutar o nosso cast, a gente pode, né, a cada programa, sei lá. Agora, pro público 50 a mais... Não, peraí que eu já desabotoei aqui. Marcelo, solta aí. Vou botar uma trilha, vamos lá. Vai lá. Opa! O Joe Cocker, também conhecido como João, deixa pra lá.
Galo. É. Agora, pro público 50 a mais, eu sugiro a gente fazer no baile do Clube Piratini no próximo cast. Não, isso varia muito. Por exemplo, tem casts que a gente... Tem um cast aqui, por exemplo, não vou dizer qual, mas teve um cast aqui que foram 83% de homens. Só dizer, a gente não agradou muito as mulheres, mas às vezes isso dá uma variada. Às vezes 65 mulheres, entendeu? Deve ser o que tinha a Evelyn. Pode ser. Mas olha, os números são bons, quero agradecer a todo mundo que tem escutado o cast, pessoal que tá ouvindo, pessoal que tá comentando. Maravilha. Então, sem delongas, vou perguntar pra vocês o seguinte: tivemos bons filmes em 2014, não tivemos? Positivo. No geral, eu acredito que sim. Bom, e pra começar o cast de hoje, a gente tem uma lista aqui com 3 favoritos de cada um e aqueles que não chegaram lá, aqueles onde a mágica não aconteceu. Pra começar o assunto de hoje, vou chamar o João, que acho que não é o mais nerd, mas é talvez o mais ligado à cultura pop dos 3. Não é isso, João? Sei lá o que isso quer dizer, será? Eu acho que quando se fala de blockbuster hoje em dia, a gente tem filmes de todos os tipos, né? Mas é verdade que, assim, os filmes de super-heróis estão meio que dominando e realmente tem a ver um pouco com o que eu cresci, né? Eu cresci muito ligado a essa cultura e tal, e realmente pode ser que tenha a ver com o que você está falando. Agora, curioso é que talvez para tentar escapar um pouco desse estigma, eu acabei não colocando nenhum filme de super-herói na minha lista dos 3 mais. Era a minha pergunta pra você. Eu não direi o mesmo. E eu só me dei conta disso, nesse exato momento, quando você me apresentou dessa forma, e eu olhei e falei, ué, olha que interessante. Inclusive, tem um filme, assim, de super-herói que eu coloquei na minha lista das decepções, assim, ainda tô pensando qual deles vai ser a decepção maior que eu vou falar, mas enfim. Isso que você tá falando aí, de que os filmes de super-heróis... A gente comentou isso no cast passado, da semana passada, Tropa de Heróis. Cada vez mais vão vir filmes de super-heróis, cada vez mais vários super-heróis em um filme só, e que parece que a tendência é que isso vai cansar um pouco. Você assumir isso, pra mim, já é... Me dá vontade de usar uma frase que o Rodrigo usa. Onde está o seu Deus? Eu sempre quis esperar o momento certo pra assumir, e foi agora. Tá. Mas enfim. Quer assumir mais alguma coisa antes de começar? Não, tá bom. só isso mesmo. Bota George Michael nessa parte. Não, na verdade, se você quiser, você pode colocar a música Robocop gay. Oi. Porque o meu terceiro filme que eu mais estimo dessa lista dos blockbusters de 2014 foi Robocop. Boa. Enfim, Robocop pra mim, assim, tá entre os meus top 5 filmes melhores da minha vida que eu já vi. E quando eu assisti Robocop, eu era criança, eu devia ter 15 anos, eu acho. E me marcou muito esse filme, eu acho que eu vi esse filme umas 20 vezes, eu tô falando do original. E eu estava um pouco receoso, justamente por Robocop ser um dos meus filmes favoritos. Mas eu também estava esperançoso pelo diretor, o Padilha, que tinha feito, né, o Tropa de Elite 1 e 2, eu achava que tinha tudo a ver. Eu estava achando muito incrível essa coisa de ser um diretor brasileiro fazendo Robocop. Eu acho que isso é como se Robocop, que é o filme, que era um personagem que eu gostava tanto, de repente ele pertencesse ainda mais à minha vida, à minha cultura, da onde eu vim. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando, mas trouxe o Robocop um pouco mais para perto. E o filme do Padilha, por mais que tenha uma série de defeitos, por mais que ele não seja nenhuma unanimidade, por mais que ele só tenha usado 3 segundos da trilha original e que o resto da trilha seja uma grande porcaria, assim, desculpa, mas não tem muita identidade, enfim. Por mais que seja um final meio anticlimático, né? Por mais que esse filme tenha uma série de defeitos, mas ainda assim, de todos, né, dos filmes blockbuster que teve esse ano, foi um dos 3 que mais me emocionou pela experiência, sabe? Pela experiência de ver o novo Robocop. Então, teve momentos, assim, que marcaram e o trabalho, assim, foi muito, muito legal. É um filme chato. Assim, eu acho que eu já tentei rever uma vez com a minha mãe e com meu pai, né, que não tinham visto ainda. Eu achei o filme chato ao rever. Uhum. Não sei se eu vou continuar revendo, mas na hora de estar ali na sala do cinema assistindo aquele filme, realmente me marcou. Então tá aí, pra mim, em terceiro lugar, Robocop, de 2014, dirigido pelo Padilha. Cara, eu vou te falar, eu pensei muito em botar o Robocop na minha lista, mas fazendo a lista, eu descobri que o Robocop não entraria nem no top 5. E olha que a gente tá fazendo top 3 aqui, né? Mas ele, enquanto filme, eu concordo com você. Então, porque pra mim é uma coisa... quando eu vi a primeira vez.
E é o que eu falei, essa lista ela tem muito essa coisa pessoal, é muito uma relação muito pessoal minha com o personagem, entende? Entendi. Isso Mas é engraçado, eu gostei quando eu vi, eu acho que ele envelheceu já, né? Rapidamente, assim, na minha cabeça, mas, não sei, eu só acho que é um filme que ele não vai envelhecer como o original envelheceu. Mas não foi um filme que eu desgostei. Mas aí eu comento o seguinte, eu acho que qualquer produto hoje em dia envelhece muito mais rápido. É verdade. É bem verdade. Eu acho que o que parte dos anos 70, 80, não, dos 70 já é bem mais distante, mas dos anos 80 para cá você teve um tempo maior para elaborar tudo aquilo, sabe? Todo aquele impacto que o Robocop ofereceu na época, você teve os anos 90 inteiro para elaborar aquilo e continua. E ele acabou virando um cult e tudo mais. Só que hoje em dia tudo fica obsoleto muito rápido. É por isso que você tem lançamento de iPhone a cada ano, entende? Não, 6 meses, a cada 6 meses. Mas tem uma questão, você levantou acho que uma questão interessante, Rodrigo, sobre o Robocop, que é o seguinte, o Robocop daquela época, de 85, né? 87. Ele surpreendeu muita gente, porque ele não, quando chegou no cinema ele não era um filme que muita gente esperava alguma coisa, não sabiam nem quem eram as pessoas que estavam no elenco, quem era o diretor, enfim. E acho que pela violência, pela trama, pela qualidade do filme, eu acho que isso surpreendeu muita gente. Esse novo Robocop, já se esperava muita coisa dele. Mesmo você trazendo um diretor como Padilha, que se esperava muito dele também. Então eu acho que a recepção que o original teve na época e a recepção que esse teve agora, eu não sei se foi a recepção... Quer dizer, na bilheteria não se traduziu do jeito que as pessoas esperavam, então... Eu até me surpreendi de estar na tua lista, João, sinceramente. Ele tá na minha lista, mas que fique bem claro, assim, eu concordo com você, acho que o filme vai... Ele não é um filme tão bom assim, mas, assim, falou com o meu emocional, entendeu? Tá. E por isso marcou a experiência e tá aí por causa disso. Bem justificado. Então, pra completar, eu vou dizer que o Robocop é o meu terceiro lugar na lista também. Olha! Por quê, Aí, Marcelo. Então, não, eu vou falar te em dizer surpresa. Essa foi maior ainda, cara. Eu acho que, em matéria de crítica social, o Padilha faz como ninguém. Isso o filme preenche. Ele preenche esse requisito. Em questões de crítica e a forma como ela é apresentada, eu acho que ele se iguala à versão de 87 do Paul Verhoeven. Me surpreendeu determinados argumentos ali, então ele conseguiu pegar uns problemas mundanos, assim, atuais essa coisa da discussão dos drones e tudo mais, de como você está robotizando a sociedade, e ele joga isso para uma figura humana, ou seja, o Alex Murphy ele deixa de ser um humano e ele se torna uma pessoa robotizada, e acho que tem essa... São dois Robocops completamente diferentes, né? Mas fazendo uma analogia é a seguinte, sabe aquela música que você gosta muito da versão original e alguém vai e regrava aquela música, e regrava completamente diferente, e você diz assim, cara, essa regravação é tão boa quanto a original. Pra mim o Robocop é isso. É um motivo de orgulho você ter um diretor brasileiro gabaritado pra dirigir um filme assim. Não só o diretor, mas a equipe toda, né, que ele levou, que foi muito competente. Ah, sim, direção de fotografia e tudo mais. Eu acho que, além do selo Nolan e Nolan We Trust, eu acho que em Padilha We Trust também. Legal, cara. Essa foi surpresa mesmo. Mas você não vai dizer qual foi a menção honrosa aí, que ficou em quarto, distante? A minha menção honrosa foi o Guardiões da Galáxia, porque foi a grande sacada da Marvel, e eles têm méritos por transformar um filme raso num sucesso de uma equipe nada popular. Foi um tiro no escuro. Então, acho que o Marvel Studios tem mérito por isso. E a trilha sonora do filme, que é espetacular. Aliás, a Marvel sempre acerta em trilhas dos filmes, e tem um outro filme que eu vou comentar isso mais à frente, mas, assim, a minha menção honrosa é para o Guardiões da Galáxia, que é um filme divertido, ponto. Cara, já foi surpreendente. Já tô achando que essa lista vai ser bem diferente do que eu tava imaginando. Do que você imaginava. Porque já começou... E né? o teu terceiro lugar? Não, então, olha só. Vocês estavam falando do quarto aí, né? Eu tive 3 quartos lugares. Guardiões é um deles. São filmes que eu fiquei durante bastante tempo. Assim, pra mim, o primeiro e o segundo foi muito fácil definir. O terceiro eu tive problemas. E eu fiquei entre 3 filmes, mais ou menos, né? O primeiro foi Transformers. Não, tá zoando. O primeiro foi o Guardiões. O que você falou aí? Transformers. Na verdade, assim, esses três terceiros colocados aí eram comédias. A minha lista seria o Guardiões, Anjos da Lei 2, Uma Aventura Lego e tinha um quarto. Olha que engraçado. Uma Aventura Lego e Anjos da Lei 2 foram dirigidos pelos mesmos diretores. Sério? Exatamente. E eu,
por muito pouco, escolhi Uma Aventura Lego. Porque, assim, O Anjo da Lei, por ser uma continuação, eu já mais ou menos esperava aquilo. É óbvio que eu me diverti muito mais do que eu esperava. Uma Aventura Lego, quando eu fui ver, eu não tinha ideia do que esperar daquele filme. Além do que eu já tinha escutado sobre o filme, que era muito bom, enfim. E eu me diverti muito, muito. Dizer que é um filme pra criança, pelo fato de ser uma animação e pelo fato de ser Lego, cara, você não viu o filme. E assim, as piadas são muito boas. E outra, é o próprio Chris Pratt que é o protagonista do Guardiões da Galáxia, né? Sim. É ele que faz o personagem principal de Uma Aventura Lego. Então assim, quando eu fui ver o Guardiões da Galáxia, o pouco que eu conhecia do Chris Pratt, eu já tava meio preparado pela surpresa que eu tive na Aventura Lego. Então, esse filme foi mais pela surpresa e pelo tanto que eu ri com esse filme. Foi difícil de escolher, mas realmente é um filme interessante. Se chegaram a ver, não, né? Eu vi, é surpreendente mesmo, cara. E eu fico impressionado. A história do filme é muito boa, cara. Não, o que me impressiona é como eles conseguiram licenciar todos aqueles personagens. E é uma trama banal, praticamente. Eu fico imaginando os diretores desse filme. Olha, esse filme foi um filme sobre Lego, tá? E eles chegarem numa história nesse nível, a história do jeito que foi. Podendo usar aquelas figuras todas, né? Perfeito, porque você não tem genéricos dos personagens que você conhece. Não, são os próprios, né? Não, e fora, João, que o filme, ele muda de ambientes e você vai sendo surpreendido com a quantidade de personagens, né? Personagens, entre aspas, novos que aparecem. E deixa eu te perguntar, você viu em 3D? Não vi em 3D, cara. E te fez alguma falta? Nem um pouco. Tá bom, é só isso. Eu só queria fazer um... Mas essa é uma discussão que vai longe, porque acho que nenhum filme aqui, pra mim, fez falta. Vai longe. Rodrigo, você chegou a ver, não? Esse Lego não, eu vi um que tá passando na TV a cabo esses dias, que é o Batman e o Superman Lego. Não. Você tem que ver Uma Aventura Lego. Uma Aventura Lego Movie. Espetacular. Mas eu posso te dizer porque eu não fui, assim, não me chamou a atenção, porque quando criança eu era fã de Lego, mas dos jogos e tudo mais ali, os jogos que você tem pra PlayStation, Xbox e tal, eu nunca fui muito fã, embora todo mundo elogie, muito legal e tal. Mas falei, não, eu vi o trailer, tudo bem, falei, deve ser legal, mas não fui atrás disso. Esquece brinquedo, esquece jogos, desenho, esquece. Tô te falando, eu também esperava alguma coisa nesse sentido. E a minha surpresa foi muito grande quando eu fui ver o filme. E eu vi que era completamente diferente. Vai na minha, são os mesmos diretores do Anjos da Lei 1 e 2. Então daí já te diz alguma coisa, entendeu? O segundo lugar, João. Oi. Seu filme que bateu ali na trave, medalha de prata. Qual foi? Eu tô aqui com o primeiro e o segundo lugar competindo, assim, sabe? Bozo Corrida? Vai malhado, vai branquinho. Um chegou na frente e eu vou falar o seguinte. Eu coloquei aqui, em segundo lugar, filme ficção científica com Tom Cruise, No Limite do Amanhã. Cara, que lançado em home video mudou até de título. Eu li essa notícia num site que fala de cinema, chamado Ratos de Cinema, muito interessante a matéria, falando que os caras... Olha, eu também já ouvi falar nesse site. O site até tá começando agora. Muito bom o site. Eu vi por ele. Ele é bom, Marcelo? É bom, interessantíssimo. Eles mudaram de nome 2 vezes já, né? E agora, nos Estados Unidos 2 vezes. Ele já teve 3 títulos diferentes. Aliás, essa matéria tá no post aí embaixo, né? Pra quem estiver interessado, tá aí no post do Rato. Estão dizendo que quando ele passar na TV, ele vai mudar o título pra Máximo Poder, igual o Homer Simpson naquele episódio. Cara, esse filme, ele, sinceramente, assim, de ficção científica... ficção científica tradicional, pra mim, foi um dos que mais me surpreendeu. Filme que trata de viagem no tempo, pra mim, já ganha muitos pontos, ou pode ser um desastre, né? E esse filme, cara, ele trata dessa questão da viagem no tempo de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Aliás, eu já tinha visto, sim, parecido. Mas eles pegam esse conceito, que não tem muito também que inventar, né? E meio que extrapolam, ou levam as últimas consequências, digamos assim. E é um filme extremamente inteligente. Ele é um filme assim, porque geralmente quem gosta de ficção científica é a galera mais da ciência, a galera mais do intelecto, né? A galera mais de pensar, da lógica. E esse filme, ele tem um roteiro que eu não sei, posso estar falando uma grande besteira, mas na hora que eu parei para ver o filme, eu não revi o filme, não li sobre o filme, não li crítica, mas enquanto eu estava sentado lá vendo o filme, eu não encontrei um furo. E é um roteiro que tinha... mas tem. Não, com certeza tem, e eu nem quero Você não quer saber. Esse mérito. Não,
Mas assim, na hora que eu tava sentado lá assistindo, porque olha, todo roteiro que trata de viagem no tempo, automaticamente é um roteiro furado. Isso aí a gente já tem que levar em consideração. Agora, qual é a grande técnica do cara? Qual é o segredo? O pulo do gato. É você saber manipular de um jeito que o furo não atrapalha no desenvolvimento da história, entendeu? Tipo, o furo não vai... Tu tá vendo o filme e não, mas aquilo ali, entendeu? Exatamente. Isso não tem. E, assim, eu achei que a maneira como o filme é conduzido, primeiro essa parte que eu falei de como o roteiro foi feito, muito bem amarrado. E o engraçado é que nesse filme eles justificam, né, João? Quer dizer, por exemplo, no Feitiço do Tempo não tem uma explicação, exatamente. Sim, Nesse filme tem uma explicação. Tem. Né? Logo de cara tem uma explicação. E é até boa. E é um recurso tão legal. Diferente. Às vezes é volta no tempo, às vezes é questão dimensional, às vezes é um sonho, não importa. O cara repetir a mesma cena várias vezes, né? E aí, cada vez que você vê a cena, tem algumas nuances diferentes por conta de uma série de coisas que vão acontecendo. Tem vários episódios de Jornada nas Estrelas que brincam com isso. Só que esse filme eu achei, assim, muito bom, porque o Tom Cruise, cara, ele tem um domínio completo da cronologia emocional do seu personagem. Então, não interessa se ele tá voltando a cena 500 milhões de vezes, ele tá vivendo aquilo cronologicamente para frente, né? Então, cada vez que ele vai voltando, ele é um novo cara. E ele tem uma curva emocional muito interessante, porque primeiro ele passa, né? Eu não vou lembrar de cabeça, mas eu sei que primeiro ele tá meio atônito com o que tá acontecendo. Quando ele se liga no que tá acontecendo, ele começa a querer resolver. Aí quando ele vê que não vai resolver, ele começa a meio que ficar meio, como é que fala? Desesperado. E aí depois, no final, quando ele tem um insight, assim, que ele sabe o que fazer. Então tudo isso você acompanha o personagem. Cara, é muito, muito, muito bom. A montagem do filme é muito interessante, porque como você está falando de loop e tempo, então essa questão do ritmo, né, o ritmo do filme, ele varia conforme o que está acontecendo. Então o cara que montou esse filme, junto com o diretor, naturalmente, o cara é um craque. Eu não sei quem é, você sabe quem é, Marcelo? Depois... Não, o diretor eu sei, o montador não. Quem que é o diretor desse filme? É o Doug Liman. Cara, parabéns, palmas. Então, gostei muito do filme, recomendo para quem não viu. Eu acho que o Tom Cruise já há alguns anos resolveu fazer ficção científica e eu acho que ele tá o caminho mesmo, acho que tem tudo a ver com ele. Uhum. E é isso aí. Como é que chama o filme? No Limite da Manhã. No Limite da Manhã. Até hoje, semana que vem provavelmente vai ser mudado. Pode ser que mude nome. Bom, então vamos lá. O João falou uma coisa que eu achei que fosse falar sozinho, né? Então ele tirou a minha unanimidade. Eu sou o número 2 também. O plot de Viagem no Tempo é sempre o meu argumento favorito em filme. Ah, tá. Aí. Tá vendo? High five. High five. Esse é o seu número 2. O meu número 2 chama-se X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Foi plantada a polêmica agora. Sabia que essa hora ia chegar. Explico. Vamos lá. Se você comparar a obra dos quadrinhos, escrito pelo Chris Claremont, com o filme, você vai se decepcionar. Mas quando você pega justamente adaptações para o cinema, ou seja, uma outra mídia, um outro formato, os roteiristas se dão o luxo de criar uma nova história em cima de um argumento existente. Não necessariamente eles aplicam aquela obra ipsiliter na telona. Não, os caras criam uma nova obra derivada, né? E pra mim, a ambientação que eles colocaram no filme, aquela coisa dos anos 70, tem uma cena do filme, cara, que é a Mística e o Magneto no metrô de Paris, que ali eu esqueci que eu tava vendo um filme de herói. E isso, num filme de super-herói, pra mim é muito legal. Uhum. Você fala, cara, tô vendo, sei lá, um thriller setentista, assim, de ação e tudo mais, e tava muito legal. E volto à questão das trilhas de filmes da Marvel. Pô, tem Roberta Fleck no filme, cara, que é a música que toca na hora que o Wolverine desperta nos anos 70. E quando ele tá de volta à mansão do Professor Xavier, já no tempo atual, né? Cara, tem umas sacadas assim, o Bryan Singer tratou esse projeto com muito esmero, e acho que ele voltou para um lugar de onde ele não deveria ter saído, nem para fazer o Superman. Peraí que eu senti uma pontada agora no coração. Pode ser um princípio de infarto, não sei.
Vou avisar daqui a 5 minutos. Pra mim, assim... Peraí, eu tô morrendo, tu vai continuar, mano? Deixa ele continuar. Vai embora. E esse plot de viagem no tempo e tudo mais, gostei da caracterização dos X-Men nos anos 70, eu achei mais legal até do que o Primeira Classe, que se passou uma década antes. E tudo nos anos 70 é muito legal, cara. Tudo é mais colorido, as roupas são mais cafonas e tudo funciona muito bem na tela. E pra mim, X-Men funcionou. Aquela coisa do futuro distópico ali deles fica até em segundo plano, que poderia ser mais utilizado e tudo mais, mas um filme dos X-Men se passando nos anos 70, essa coisa de unir a primeira turma ali com os X-Men que a gente conhece desde 2000, desde o primeiro filme do Bryan Singer, eu achei muito legal, cara. Achei que foi uma coisa... Não foi colocada a forceps, ele não funcionou realmente na tela. É legal ver as duas gerações de Magneto, as duas gerações de Professor Xavier e tudo mais. E eu gostei e coloquei como meu segundo colocado. Tenho certeza que criar uma pronunciar ainda, cara. Eu não vou me pronunciar agora. A única coisa que eu queria dizer, assim, eu queria muito também ter... Eu queria mesmo ter gostado do filme que nem o Rodrigo gostou. Mas eu não sei se é alguma coisa, é uma pinimba qualquer. Eu sei lá, cara. Eu acho que eu fui ver esse filme já meio com o pé. Não sei. Esse filme não me pegou, assim. Não sei dizer porquê. E você falou uma palavra que pra mim representa o filme como um todo, e não só os anos 70. Eu acho esse filme muito cafona. Sabe, assim, de modo geral, cara. Mas o Bryan Singer é cafona. Mas eu fico triste, cara, porque... O Superman que ele fez é a coisa mais cafona que tem. Mas eu queria ter gostado desse filme. E eu fico feliz pelo Rodrigo, por ele ter gostado, sabe? Porque eu queria ter gostado também. Eles no futuro, cara, parecia que eu tava vendo um episódio do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu fui na exposição do Castelo Rá-Tim-Bum no Museu da Imagem do Som aqui em São Paulo. Cara, me lembrou o X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Não, mas só um adendo, tá? Tive que abstrair aquela coisa do... A Kitty Pryde desenvolveu poderes pra transportar uma ciência do passado. Eu não sei de onde. Várias coisas você tem que achar que é irrelevante, né? Não, então. O roteirista ali fez mágica, né? Ah, não, eu sonhei com isso, cara. Vou colocar isso porque é... Mas olha, eu não vou falar as coisas que eu não gostei do filme, mas já que a gente tá falando, não é um momento da decepção, né? É o momento dos melhores. Então eu vou falar o que eu gostei desse filme, que é as cenas de luta no futuro, onde aqueles mutantes enfrentam lá os sentinelas. Achei muito bem feito. Interessante. Principalmente, que eu acho que é o ponto alto tem 2 pontos altos do filme pra mim. A personagem que faz os portais, a Blink. Vocês repararam como ela usa os portais de uma maneira muito inteligente? Aquilo ali foi muito bem filmado, muito bem. O storyboard daquela sessão deve ter sido muito bem feito, sabe? Dos mínimos detalhes. Equivale a cena com o Noturno na Casa Branca, viu? Me arrisco a dizer. Mas melhor. Eu gostei muito dessa cena da batalha. E é claro, aquela cena que como é o nome? Né? Da fuga da prisão. A fuga da prisão, quando ele coloca a musiquinha no ouvido. Que, aliás, isso daí é um furo também de roteiro, porque se ele tá em alta velocidade, ele tem um Walkman adaptado pra ele, né? Porque tem que tocar música em velocidade, alta velocidade também. Mas enfim, isso não importa. Mas aquela cena, cara, é muito engraçada. Eu ri do início ao fim, muito, assim... Divertido. De bom gosto, entendeu? Quiseram que o filme tivesse todo... Se o filme todo tivesse aquele clima, aquela vibe daquela cena, sabe? Teria funcionado. Mas não. Então, mas valeu por esses 2 momentos aí. Eu não vou me pronunciar ainda. Você vai esperar? Eu vou esperar um pouco. Tá. Mas você deveria se pronunciar sobre o seu segundo lugar. Aguarde, porque vai vir coisa sobre X-Men aí, mas não agora. Segundo lugar, Marcelo. Meu segundo lugar se chama O Planeta dos Macacos, O Confronto. Primeiro porque é a continuação de um filme que eu adorei, mas que é um filme também que me surpreendeu na época e tal, mas não sei, hoje em dia não é um filme que eu reveja sempre, assim. Esse filme elevou o nível daquele pra mim. Sim, bem... A um nível até maior, porque eu comecei a entender... Bem colocado. Eu comecei a entender o que eles estão querendo fazer com essa trilogia. Interessante. Toda essa trilogia está sendo feita em cima de uma cena do filme de 68. Que é aquela cena final do Charlton Heston, aquela grande reviravolta do Charlton Heston descobrindo que, na verdade, ele não saiu do planeta. Que o planeta foi destruído, né? Que os próprios seres humanos entraram em guerra, seja lá com quem. O planeta foi destruído como consequência. Essa cena, ela foi responsável pela a série de outros filmes que foram feitos de sequência, né, desse filme de 68, e essa nova trilogia, que é maravilhosa. Se você não teve a chance de ver nenhum deles,
corre pra ver pelo menos o primeiro. Se gostar do primeiro, vê o segundo. O segundo vale muito a pena. Agora, eu achei legal rever a origem, né? O primeiro filme. Porque você descobre que o Koba, né? Que é um dos vilões, né? Vamos dizer assim. Ele não é vilão. Aí que tá a grande sacada do filme. Vamos rotular assim. Antagonista. Perfeito. Ele já tá no primeiro filme e explica muito da história dele no primeiro filme. E você já começa... Eu acho que você já começa o segundo filme com uma certa empatia pelos personagens. Exato, perfeito. Olha, o filme ele tem... Eu não sei dizer quanto tempo, mas eu acredito que uns 15, 20 minutos. Logo no início do filme, sem diálogo. Os atores, tanto os humanos como os digitais, estão perfeitos. Até os que fazem os macacos são perfeitos. Na minha crítica do Planeta dos Macacos, que tá no Ratos de Cinema, eu falei do ator que faz o Koba, que agora me fugiu o nome dele, é um inglês. É perfeita a atuação dele. Todo mundo falou do Andy Serkis como César e tal, mas essa atuação do segundo em comando dele, né, do Koba, cara, aquela cena que ele invade, maravilhosa, a maneira que ele fala, a maneira que ele se expressa, a maneira que ele anda. Aquela cena que ele invade o lugar que os humanos estão escondidos, aquela cena que ele invade... A primeira vez ou a segunda? Não, quando ele tá dentro do tanque de guerra. Não, então, a primeira vez que ele encontra os humanos, né, que ele se finge de macaco de circo e tal, aquilo é perfeito. Ali você não sabe onde que eles usaram o macaco de verdade e onde que eles usaram o ator. Ou se foi o ator que fez aquilo. Tão perfeita é a qualidade da coisa. Mas esse é o personagem desse filme, eu acho que esse é o grande... É óbvio que a trilogia vai ser em cima do César, mas esse personagem é perfeito. Eu acho que ele é talvez o melhor vilão do ano, entendeu? Acho que é o meu vilão favorito do ano. Vilão, entre aspas, né? Vamos de novo. A história do filme é muito boa e ela parece ser uma história bem intimista, assim. Apesar de tratar de vários personagens, ela parece que se passa em poucos lugares e mesmo assim representa muito do que a gente vive hoje, dos conflitos, enfim. Acho que a direção do Matt Reeves, que é o diretor do Cloverfield, é perfeita. É impecável. E como foi o desempenho do filme nos Estados Unidos? Foi bem, cara. Foi muito bem de bilheteria. Tanto que, assim, eles já querem fazer o terceiro logo. Mas onde eu queria chegar é assim, ó. Além de ter... Não, mas rapidão, eu pergunto, sabe por quê? Porque é um filme, se você pensar, sem vilões. Sim, você exato. tem Todos eles têm uma razão de fazer o que fazem. Então, com pontos de vista diferentes, mas não tem aquela coisa do... Não é polarizado. Perfeito. A turma do Gary Oldman é dos mocinhos, e a turma do César... E você sabe que eu esperava um filme assim pelo trailer. Eu juro que esperava. Eu acho que os humanos eram pintados como os vilões e os macacos como assim. E ele conseguiu... O roteiro conseguiu mostrar como tinha vilões e mocinhos dos dois lados de uma maneira sem ser piegas. Fora que esse filme ele trabalha com um ator assim que é um cara muito bom. Talvez, eu não sei você, eu descobri esse ator há pouco tempo, que é o Jason Clarke. Sim, Jason Clarke é o mocinho humano, né, vamos dizer assim. Isso, ele virou figurinha carimbada. Apesar assim, de que eu não vejo o Gary Oldman como vilão, como eu falei, o filme não tem. É o vilão típico, tão estereotipados, maldade pela maldade, né? Isso, perfeito. Eu acho que não tem. Acho que esse filme, ele tem uma coisa que poucos blockbusters tiveram esse ano. A medida exata da violência. Tem uma cena, tem pelo menos umas 3 cenas, mas tem uma cena que eu não consigo esquecer, não consigo tirar da minha cabeça. Quem viu o filme, eu vou descrever parte da cena. É a cena em que o macaco pega na arma a primeira vez. Sim. E ele desarma os humanos de uma maneira super inteligente e o que ele faz na sequência. Eu lembro que eu li uma entrevista do diretor, do Matt Reeves, falando que essa cena ele tinha meio que copiado de uma cena do Cidade de Deus. Quando eu vi a cena, eu automaticamente associei qual foi a cena do Cidade de Deus que ele tirou. É óbvio que não é a mesma cena, mas o que o Meirelles fez perfeitamente no Cidade de Deus, que o Matt Reeves conseguiu fazer nesse filme, é essa questão da medida da violência. Você tá rindo de uma coisa e ele em segundos transforma aquilo numa cena não tão violenta. Você não vê o que tá acontecendo, mas você entende o que aconteceu. Vocês estão compreendendo o que eu tô falando? Claro que sim, claro. Eu acho que vocês dois viram o filme, né? Sim. Não é uma cena só, são várias. Então, você trazer isso pra um filme pra várias idades, enfim, pra família. Eu acho que a maneira que eles colocaram esse confronto, né? A maneira que o confronto começa no filme é perfeita e a maneira que ele se encerra, perfeita pra um terceiro filme. É um filme impecável do começo ao fim, na minha opinião. Por isso que ele ficou em segundo lugar. Muito bem, e agora, finalmente, os primeiros lugares. João. Ai, meu Deus. Diga. A medalha de ouro.
topo do pódio dos blockbusters de 2014, eu coloquei um filme que eu acho que vocês não consideraram colocar. Esse ano eu decidi que eu não ia ver alguns filmes. Por exemplo, Transformers 4 eu decidi que eu não ia ver. Então empatamos também nesse quesito. Eu fui o único que viu, então. Eu decidi que não ia ver, falei assim, por que eu tenho que ver? Não Porque perdeu nada. eu lembro exatamente o momento que eu tava conversando com você, Marcelo, na sua casa, Foi. e eu falei assim, pô, que você quer Michael Bay? Não vou ver. Aí eu falei assim, pior que a gente vai ver essa porcaria, né? Eu falei assim, pior que a gente vai ver. E aí eu fiquei pensando assim, por que pior que eu vou ver? Sabe, por que eu tenho que ver? Gastar meu dinheirinho pra... Aí não fui ver. E Mercenários 3 também não fui ver. Vários filmes que eu não fui ver. Mas esse eu fui ver. Ainda bom, bem que eu fui ver. Que bom. Ainda bem. Esse é um filme, cara, que ele já tinha sido feito... Tentaram fazer esse remake uma vez antes, né? Aliás, esse personagem acho que tem dezenas de filmes desse personagem, mas não aqui no nosso Ocidente, mas lá no Oriente. Já sei. Exatamente. Eu saí muito satisfeito do cinema, porque esse filme, assim, eles não tentaram reinventar muita coisa. Eles pegaram o que a coisa era, do jeito que era, só que eles investiram milhões de dólares aquilo ali no negócio e fizeram realista, assim, né, guardadas as proporções, né, porque tem de realismo num bicho que parece um dragão, mas não é, que parece um dinossauro, mas não é, cuspindo um raio na cara de num pássaro gigante. Tem nada de realismo. Mas, cara, eu vou te falar que o meu número 1 blockbuster de 2014, Godzilla. Muito, muito, muito divertido o filme. É um filme que eu acabei de ver, eu doido pra ver de novo o filme, porque eu queria... É um filme que não tem muita história, cara. É só tu ver aqueles bichos gigantes brigando, cara, e acabou, entendeu? E não tentar inventar... Não, mas ele até tem uma história, vai. Tem, a primeira hora do filme... Ela é na medida, entendeu? Ela não tira o foco. Na verdade, eu tinha escutado em algum podcast da vida aí, que eu fui escutar o episódio sobre esse filme antes de ver o filme. E os caras falam que o Godzilla não aparece muito, ele devia ter aparecido mais. Cara, eu não achei que o Godzilla apareceu pouco, não. Ele aparece 8 minutos, João. Fizeram os cálculos. Então, mas tudo bem. Mas o fato é que você tem os outros monstros que estão lá, e se você pegar... Quem aqui já parou pra ver os filmes originais do Godzilla? Duvido, cara. Ou um ou outro, entendeu? É meio isso também, né? Ele não cara, e é assim. E se você pega qualquer filme de herói japonês, cara... O cara só se transforma no herói mesmo no finalzinho, entendeu? E eu acho que tem que ser assim também, até pra poupar a imagem daquele herói e tal. Mas, pra mim, eu acho que os momentos que o Godzilla tava em tela, valeu muito. E as lutas são muito bem feitas. Aquela cena da ponte, cara, é muito boa aquela cena. Tudo, eu gostei de tudo. Eu achei que é um filme despretensioso, apesar de enorme, sabe? Apesar de ser tudo em escala monumental, mas ele é muito bem feito. E, por exemplo, quando eu falo realismo, é assim, tem aquela cena que eles estão naquele monotrilho, sabe? Que eles estão passando de um lado pro outro. E me deu uma sensação um pouco parecida quando eu vi é um filme que até eu não gosto muito, que é o Guerra dos Mundos, que tem o Tom Cruise também, sabe? O remake do Guerra dos Mundos. E tem uma cena no começo, justamente no início, quando os alienígenas aparecem pela primeira vez. E eu ficava pensando, nossa, se tiver uma invasão alienígena, vai ser assim, cara. É muito realista o jeito que tá sendo mostrado aqui. Eu realmente comecei a pensar que se houvesse aquilo, seria daquele jeito. Então eu consigo me ver num metrô, por exemplo, e aquilo acontecendo. É muito pé no chão, sabe? Dizendo assim, não sei. A câmera é sempre colocada no ponto de vista exatamente. E assim, só um detalhe, os planos sequências desse filme, eles remetem a isso, né? Eles fazem você pensar exatamente isso. Como ele demora muito, muito pra cortar de uma cena pra outra, assim, quando o monstro tá atacando, que aliás eu acho ótimo, parece exatamente isso, né? Que você tá olhando pra um lado, que você tá olhando pro outro, que você olha pra cima, que você olha pra baixo. Eu vou te falar uma coisa. Esse filme, ele me deu uma coisa que o Pacific Rim, como é que chama em português? Círculo de Fogo. Que o Círculo de Fogo não me deu. Que é exatamente isso que você falou. No Círculo de Fogo, as lutas, eu acho que é muito corte, muito rápido. Eu não consigo entender muito bem o que tá acontecendo. E nesse filme não, cara. Eu gosto do Círculo de Fogo também. Mas eu gostei mais do Godzilla. Mas comparado ao Transformers, cara, eu vou te falar Eu vou te falar que as lutas do Transformers ainda são incompreensíveis, mesmo no quarto filme. Tipo, 4 filmes depois ainda você não entende nada. Não dá.
Mas então eu queria aqui dar os parabéns para os produtores. Quem que é o diretor do Godzilla? Você, Marcelo? Gareth Edwards. Marcelo, cara, eu não sei como o Marcelo consegue saber isso de cabeça. Em cara. compensação, assim, eu perco as namoradas porque eu não lembro as datas, às vezes eu esqueço o nome delas. Mas tem que, o cérebro tá guardando as informações erradas. É que ele toma um remedinho chamado imdb.com. Não, eu não sou tão rápido assim, Mas, cara, o Marcelo, deixa eu fazer um parênteses aqui. aqui. Ele me conhece há muito tempo, ele sabe que eu não Qualquer sou tão... filme, cara, eu pergunto ao Marcelo quem dirigiu, ele sabe, eu não entendo isso não. Mas enfim, os atores são todos muito bons. Tem a participação do Bryan Cranston, tudo bem. Né? O Aaron Taylor-Johnson eu esperava mais dele, né? Mas... Como protagonista, ele tá meio no pause. Mas, tudo bem, ele não é o protagonista, o monstro que é, né? Exatamente. E quem eu acho que manda muito bem também no filme, apesar de não ter muitas falas e tal, mas é o clima, sabe? Não é muito de interpretação, sei lá, é o clima. É o próprio Ken Watanabe, cara. Ele tem ele tá ali para fazer o link com o Japão e ele faz muito bem o link com o Japão. Você tem momentos que você sente o clima dos filmes originais do Godzilla. Claro que, assim, guardadas as devidas as massinhas de modelar e as espumas, né? Sim. Mas ele traz muito essa sensação do Japão, que é uma coisa que ficou faltando nas versões americanas anteriores, sabe, do Godzilla, que era muita galhofa. E, por falar em fidelidade, o Godzilla desse filme é muito mesmo o que o Godzilla é. Sabe, essa força da natureza, nem bom nem mal. E muito interessante, tá aí, meu primeiro lugar, Godzilla. Fatos interessantes sobre Godzilla. Aaron Taylor-Johnson e a Elizabeth Olsen são marido e mulher nesse filme. E irmãos em Vingadores 2, A Era de Ultron. Só um detalhe curioso. Olha, podem fazer Game of Thrones também. Pois já pode. Outra coisa, assim, que eu gostei do filme, né? Eu achei legal que a maneira que a história vai é completamente diferente do filme de 98. Graças a Deus, né? Então, mas eu acho que os estúdios até pensariam em fazer, não, vamos fazer o Godzilla, faz um Godzilla aí. E assim, é muito difícil nos Estados Unidos você ir um clima diferente daquele filme. Tanto que eu conheço pessoas que odiaram esse Godzilla e preferem aquele Godzilla. Eu conheço pessoas assim. E provavelmente pessoas até que estão ouvindo o cast. Mas enfim, eu acho que foi corajoso do diretor de pegar tanto dinheiro e, como você falou, João, pegar tanto dinheiro e fazer um filme japonês aqui, né, para as massas. A outra coisa, assim, que eu achei muito interessante foi a maneira que eles apresentaram o monstro. Porque você jura que é o Godzilla e não é o Godzilla. Quando ele abre as asas e sai voando, você fala assim, que porra é essa que eu tô vendo aqui? Que o Godzilla não voa. Você tá entendendo o que eu tô falando, João? Até o Godzilla realmente sair lá do mar e tal. Pô, esse aqui é o Godzilla. Até você sacar o que tá acontecendo, eles te apresentaram o vilão do filme. Sim. Fiquei boquiaberto no cinema e eu olhei pro lado, tava todo mundo igual a mim. Tava todo mundo aqui, que porra é essa? Não é o Godzilla isso aí, mano? Godzilla voa. Legal. Mas enfim. Agora, a única coisa que eu não gostei desse filme, quer dizer, é uma das poucas coisas que eu não gostei, além de uma certa reviravolta sobre um certo personagem que eu gostaria que tivesse mais no filme, mas enfim. O final eu achei meio piegas, né? Aquele negócio de o Godzilla ter matado alguns milhões na sua caçada ao monstro lá. Sim. Ele matou alguns milhões e no final ele é aplaudido por São Francisco. Eu não entendi bem, mas eu achei meio... Enfim. Mas tudo bem. Foi legal. Eu gostei do filme, sim. Eu explico porque eu não vi o Godzilla. Foi até engraçado. Saiu o filme, vi o trailer e tudo mais e tal, mas eu falei, puxa, que coisa, vem aí um outro Godzilla e eu não vi nem o de 98. Boa! Boa razão. É sério que tu pensou isso, cara? Boa razão. O de 98 tem o seguinte, tinha uma trilha bem legal, Wallflowers, tinha o Jimmy Page tocando com o Puff Daddy, uma versão de Kashmir, lembra? Não, essa música era boa, é verdade. E o filme em si, assim, eu me lembro, saiu aquela versão em 98, eu falei, cara, Godzilla, achei tão deslocado, pô, tinha 16 anos. E não fui ver. E toda vez que passa na TV, eu vejo sempre um pedaço ou outro, eu acho que até 2027, se eu consigo ver o filme inteiro. Cara, esse filme tem o Jean Reno, cara. Tem um elenco bacana, mas nunca me chamou a atenção. E mesmo tendo o Walter White nessa versão agora de 2014, eu falei, não, eu deixei passar, assim, não sei se eu tô meio chato. O Walter White, por acaso, é o Bryan Cranston, né? E agora ele vai ser sempre o Walter White, né? Sim, fontes disseram que ele tentou vender cristais pro Godzilla, mas ele não aceitou. Tá. Cara, eu me arrependi de não ter visto esse filme em IMAX, cara, eu devia ter. Pô, mas assim, falando sério, não sei, não tenho nada contra o Godzilla, nem contra cinema japonês, nada.
mas simplesmente não me chamou a atenção. Não sei se eu ando meio chato com dinheiro, a entrada de cinema tá cara, o 3D te esfola e tudo mais. Não te levou. Mas eu deixei passar assim, de forma consciente. Falei, não vou ver porque não é a minha cara. Vou acabar assistindo quando passar na TV, acabo. Eu acho que esse filme vai perder na TV. Porque é tudo gigante nesse filme. O scope então... dele, né? Eu cara. posso falar uma coisa? Transformers 4 vai perder muito na televisão. Por que toda hora você fala de Transformers 4? Vai perder porque eu fui o único que vi. Vai perder muito. Eu acho que vocês não vão gostar do filme. Eu tô com a suspeita que vocês não vão gostar do filme porque vocês vão ver na televisão. Transformers 4 foi mais até que o Godzilla. Foi aquele que eu falei, categoricamente, não vou assistir esse filme. Sim, tamo junto. Tanto, eu vi o primeiro Transformers, tudo bem, eu era mais novo, me diverti um pouco mais e tal. O segundo eu já achei porre, o terceiro não assisti, e o quarto eu falei, definitivamente não. Peguei um ranço do Michael Bay, assim, que é difícil, cara. Tanto e ele como produtor, não sei se alguém vai falar aí, mas eu curti, meu irmão Tartaruga não. Ninja. Eu curti, meu irmão não curtiu. Eu curti também, eu achei legal. Eu achei legal, e é produzido, mas não é dirigido por ele. É engraçado, o filme é engraçado. Então ele fique com a cadeira de produtor só, de agora em diante. Não, eu acho assim... E que não faça mais apresentações. Mas eu acho que as piores coisas da Tartaruga Ninja, desse filme novo, é exatamente a influência do Michael Bay. A câmera que não para, saculeia o tempo todo, aquelas luzes, aqueles flares de frente pra câmera e tal. Apesar de que o J.J. Abrams faz isso também, mas enfim. Eu acho que o problema é exatamente ele ter muito dinheiro pra fazer o filme, e aí ele faz o que ele quer. Ele bota a câmera no teto, ele faz... câmera balançando o tempo todo. Não, é que, cara, tudo com o Michael Bay é assim, é megalomania, sabe? Então, falando agora o que interessa, o meu primeiro colocado chama-se Capitão América, o Soldado Invernal. Ai. Parabéns, eu apoio. Marcelo não gostou, né? Não, eu gostei, mas eu achei ok. Vamos lá, Rodrigo. Defenda aí. O Marcelo tem que se atualizar em 30 anos de quadrinhos, pelo menos, antes de... mas eu só vou poder gostar do filme se eu ler os quadrinhos? É isso mesmo. No seu caso, sim. Vou te falar que esse estava no meu quarto lugar junto com o Guardiões da Galáxia também, para entrar na lista, eu quase coloquei, então estou interessado em ouvir seu comentário. Bom, ele se utiliza de um título, assim, de uma série de histórias muito, muito bacana, assim, muito incrível e muito coesa, escrito pelo Ed Brubaker, que é um baita roteirista assim, dos quadrinhos, tá? Foi usado como consultor para o filme. É um cara que, além de escrever muito bem, é fã do personagem, ou seja, ele conhece sobre aquilo que ele está escrevendo. E o filme, cara, ele tem um selo de qualidade, assim, não só pela participação do Robert Redford, mas ele tem uma coisa de, olha, precisamos ambientar o Capitão América nos dias atuais, sem parecer forçado. Conseguiram. E conseguiram fazer um thriller de ação e espionagem bem bacana. Eu diria até que um filme bastante adulto para uma temática de quadrinhos. Tratando problemas atuais também, essa coisa da invasão de privacidade em nome da segurança, de você ter... Entra até quase naquela discussão, sabe, do pré-crime, do Minority Report. Aquela coisa da autoespionagem da SHIELD, de você se antecipar ao imponderável, ou seja, você tira a liberdade do povo, de certa forma. Que é aquela coisa que os Estados Unidos batem tanto nessa tecla, tudo mais, o país da liberdade, e o Capitão começa a contestar isso, e é uma forma bem bacana como ele faz nos quadrinhos também. Ele deixa de ser a marionete do governo, né, o bandeiroso ali, para virar um cara que começa a contestar o governo pro qual ele trabalha. Então, assim, para mim foi o melhor filme da fase 2 da Marvel até agora, meu blockbuster favorito. Eu apoio. Eu não apoio. Comentar, Marcelo? Só queria dizer o seguinte, para mim, para definir esse filme, se eu pudesse definir esse filme em uma palavra, para mim seria óbvio. O filme foi óbvio do começo ao fim para mim. Quem ele devia confiar, quem ele não devia confiar, quem sobreviveria no final, quem morreria no final, quem estava traindo quem. Tipo, eu não li os quadrinhos e eu já meio que já sabia. Você sabia que o Falcão, como parceiro do Capitão América nos quadrinhos, chegou a dividir... Mas o Rodrigo, a gente tá analisando o filme. Não, peraí. Se eles dividiram o escudo, a casa, o uniforme... eu tô cagando, maluco. Eu tô falando do filme. Do filme. Ó, mas espera lá. Surpresa pra mim seria se a Viúva Negra metesse 3 balas no Capitão América. Aí, ó. Mas a Marvel faz filme para fãs. Exatamente. Crianças, adolescentes, principalmente. E, na terceira posição, adultos. Aí é que eu falo. Não. Esse filme não é político. Não estou entrando em mérito de adulto ou adolescente. Estou entrando em mérito achei um filme político. Achei um filme repetitivo. Se destrói uma cidade, como a gente já viu antes. A briga dele no final do filme é no meio dos escombros de uma nave, como nós já vimos antes, do primeiro Capitão América. É uma evolução do primeiro filme. Concordo em absoluto. É um filme muito bom, aliás. Mas ele é isso. Ele é bom. E eu volto a falar.
daqui a 5 anos, a gente nem vai lembrar muito bem desse filme. A gente vai estar tanto com os outros filmes na cabeça que esse vai ser... Deixa eu falar um negocinho. Não concordo, concordo. Deixa eu falar um negocinho sobre uma coisa que eu acho que é importante falar, que eu acho que, assim, duas coisas. Primeiro, a expectativa que a gente criou sobre esse filme antes do filme sair foi errada. Foi errado. Não, foi errada. A expectativa era... Mas a culpa do próprio estúdio. Sim. Que falou que ia ser um thriller policial de espionagem. Não é um filme da Marvel de super-herói, tá? Só que ele tem um tema mais, né, tudo bem. Mas eu acho que o mais interessante desse filme, e eu entendo que o filme ele tem que se sustentar por si só, mas eu acho que, assim como os quadrinhos da Marvel não se sustentam por si só o tempo inteiro, eu acho que sim, existem histórias que se sustentam por si só, por mérito próprio, mas eu acho que esse filme ele funciona melhor quando você entende ele como parte de algo maior. Então, esse filme, para começar, ele impactou diretamente a série de TV da S.H.I.E.L.D., né? Esse filme ele foi feito para... Mas não foi feito por isso, entre outras coisas, eu acho que vem tudo junto, cara. Eu acho que eu acho que eles estão pensando o universo multimídia deles, não é nem o universo cinematográfico da Marvel, é o universo multimediático da Marvel, digamos assim. Então eles pensam filme junto com a televisão, junto com os quadrinhos, junto com o videogame. Então eu vejo esse filme muito assim, ele é o ponto de partida para a fase 2 da Marvel, realmente, porque ele muda o status quo do universo Marvel, entendeu? Então eu acho que a importância desse filme é esse. E em torno do filme tem uma história que é sim água com açúcar, sim, é previsível, mas eu acho que ele eu acho que ele é um filme divertido. Como todo filme da Marvel é divertido. Sim. Mas eu discordo que ele tem humor. Agora, deixa eu só falar o que eu gostei. Primeiro, o Soldado Invernal é o vilão, é espetacular, e as cenas de luta são impressionantes, muito boas. As cenas de ação, aliás, no geral, do filme são muito boas. Eu gosto da do elevador, aquela ceninha do elevador. Várias. A perseguição do Nick Fury é boa. Todo aquele tiroteio na cidade entre a S.H.I.E.L.D. de um lado e os vilões do outro, muito boa. Esse filme, pra mim, eu gosto do filme, ele é simpático, eu acho que ele cumpre o papel dele. Eu me diverti. Eu fui ver uma porcaria de uma sala ridícula, com óculos 3D sujo, embaçado, arranhado. Eu vi esse filme em 3D, sem óculos. E eu me lembro que eu vi o primeiro Capitão América, assim. Cara, sabe o que é? Você tá com tanta raiva da porcaria do óculos. Vocês repararam que eu estou começando um movimento contra o 3D no cinema. Eu tô reparando. E eu acho que as pessoas deveriam começar a se movimentar, a falar. Esses dias fui ver Hércules, não tinha opção que não fosse 3D. Hércules não entrou na tua lista por quê, João? Não, filme engraçadinho, mas pera lá, né? Também não é. Olha só, desculpa, Rodrigo, eu não queria diminuir do seu primeiro lugar, tá? Eu só acho que ele é um filme nota 7. No máximo 7,5, que foi acho que a nota que eu dei no rádio. Marcelo, você não pode... Você que tá citando Transformers 4 aí, tá... Eu também acho, mas eu acho que o desprezo é a melhor forma de resposta. De protesto. Não, a sua resposta pra mim é sempre a mesma. Você não lê os quadrinhos. Eu acho assim, se você tivesse na infância e adolescência economizado no dinheiro do Biscoito Globo, tivesse comprado uns quadrinhos, a nossa discussão seria em alto nível. Do Mate também. Do Mate, mas o Mate eu perdoo, porque o Mate é bom demais. O Mate é bom demais. Não. E você, Marcelo? Biscoito Globo também, pô. Vamos ver o número 1 do Marcelo. Vamos lá, eu acho que você não vai detonar meu número 1, João, porque o meu número 1 é o seu número 2. No limite do amanhã. É engraçado, né? Eu tava falando do roteiro do Planeta dos Macacos, eu tava pensando assim, porra, por que eu não botei o Planeta dos Macacos em primeiro? Porque o roteiro do Planeta dos Macacos é melhor do que o roteiro do... Mas olha, tem um motivo muito simples por que eu botei o No Limite da Manhã como o meu melhor filme. Foi uma surpresa pra vocês, não? Sim. Cara, eu achava que Guardiões da Galáxia ia ser o número 1 de um de nós. Aham. E eu achei engraçado que todos nós botamos... Já foi o número 1 de bilheteria, então tá bom. Já deu, né? Já deu. Achei que você ia dizer Noé. Maléfica também. Já é. Você achou que era qual filme, João? Noé, por exemplo. Não é não. Olha só. Eu anotei várias razões aqui, porque eu gostei desse filme, né? Eu gosto de fazer isso. E assim, na verdade, tudo isso se resume a um simples fato. Eu me diverti demais com o filme. Mas assim, além de tudo isso, né? O filme foi um fracasso monumental lá fora. A bilheteria foi ruim nos Estados Unidos, apesar de ter ido bem no resto do mundo. O filme foi mal vendido, eu acho que ainda é mal vendido. Os caras eles ainda não sabem o que fazer com o filme que eles têm na mão. Pois é, cara. Mas tem coisas nesse filme que eu acho espetaculares. Além das coisas que o João falou,
Principalmente, assim, alguns fatos que eu achei que foram muito interessantes no filme. O fato dele ele desconstruir a figura Tom Cruise. De uma certa forma, tá? O Tom Cruise levou anos na carreira dele pra construir o Tom Cruise jeito de ser. Todo o papel que ele faz é o Tom Cruise. Então até assim, eu lembro que quando ele fez o Jack Reacher, que é um filme que eu gosto também bastante, quem leu o livro reclamou demais, porque ele adaptou o personagem pra ele. O personagem é ele. O cara gosta do Jack Reacher e fala mal do Capitão América, o Soldado Invernal. Então Vamos lá. Vamos lá. Ó, esse foi mais um Ratoscast, eu sou o Rodrigo Oliveira e falou. Aí, assim, esse filme já começa mostrando que o Tom Cruise é um belo de um covarde, que ele não quer ir pra guerra, que ele tenta comprar a fuga dele, né, de se alistar. Tudo que acontece com ele é pelo fato dele ser o oposto do Tom Cruise. Sim, entendi. Isso eu já achei muito legal, assim, você começar o filme desconstruindo tudo aquilo que você achava, já tava me divertindo aí. Entrou o fato da viagem do tempo, que pelo trailer eu achei muito confuso. Volto a falar, foi mal vendido o filme. E quando você começa a ver o filme, você vê quão simples toda a questão da viagem do tempo. A direção do Doug Liman. O Doug Liman é um cara que, assim, eu gostava muito, desde que ele fez o Vamos Nessa, o Swingers, filmes no início da carreira dele. Até o Bourne, eu gostei, o primeiro Bourne dele. E aí, de repente, ele entrou no Jump. Começaram a dar dinheiro na mão dele. Ele fez Jumper, fez Senhor e Senhora Smith. Que eu me arrependo até hoje de ter visto todos esses filmes. Mas não entendi o que aconteceu com a carreira do Doug Liman. E esse filme voltou a me dar esperança que eu posso acreditar no Doug Liman. Aliás, eu quase não fui ver esse filme por causa do Doug Liman. A ação do filme é muito boa, o roteiro do filme é impecável. O humor do filme é muito bom. As atuações são muito boas, inclusive do Tom Cruise. Ele tem espaço para momentos mais dramáticos e tal. A edição, como o João falou, os efeitos especiais, cara, os alienígenas desse filme são muito bons. Eles dão medo. Muito medo. Verdade. Cara, Esse filme ele tem... Não, a coreografia daquela batalha do início, quando eles descem da nave e tem que repetir aquilo 300 mil vezes e assim, mudando detalhes, assim, muito interessante. É muito legal. Por isso que eu digo, todo o elenco tá muito bem, porque isso não é só o ator, é o elenco inteiro do filme, que tem que, né, tá na mesma página. Você imagina, são centenas de cenas iguais, que você tem que mudar detalhes, né? Então, assim, pra mim, o terceiro ato do filme, ele tem alguns problemas, mas isso não comprometeu, eu tava me divertindo até aquele final absurdo, que é meio absurdo. Mas, enfim... Eu acho que, assim, como filme, o Planeta dos Macacos é mais filme. Mas, como diversão, e blockbuster pra mim é diversão. É experiência, também, né? Experiência. Eu já esperava alguma coisa do Planeta dos Macacos, o confronto. Eu não esperava absolutamente nada. Aliás, eu sabia que eu ia sair deprimido do cinema No Limite da Manhã. Fui ver porque não tinha outro filme, juro por Deus. E adorei. Parabéns. Uma salva de palmas para os primeiros lugares. É isso aí. Tirando o Capitão América. Sacanagem. Prefiro não me pronunciar. Música de elevador enquanto Eu queria saber o que vocês acharam do Homem-Aranha 2. Ninguém falou do Homem-Aranha 2. Por que o Homem-Aranha 2 é especial e vai merecer ser mencionado assim, na parte? É melhor do que o primeiro e mesmo assim não entrou na lista de ninguém, cara. Eu gosto. Então, cara, olha só. Eu sabia que o João ia falar que gostou desse e eu não esperava que você fosse falar isso dele. Mas eu coloquei basicamente isso, assim. Não é a minha decepção. É muito melhor que o primeiro. Mas tem que comer muito cremogema ainda pra chegar lá, sabe? Tem um longo caminho pela frente. Mas eu acho que a fase do Sam Raimi, pra mim, ainda é atual. Ainda não me acostumei com a ideia do Andrew Garfield ser o Peter Parker. Embora ele seja um bom Peter Parker e um bom Homem-Aranha. Mas eu acho que aí a culpa não é tanto dele, assim. Essa renovação que fizeram, sabe? O Peter Parker não é mais o nerd bobão. Não, ele é um cara descoladaço, pô. O jeito como ele anda de skate, sabe? Graças a isso ele faz as manobras dele com as teias e tudo mais. Não é o Peter Parker que a gente tá acostumado, embora o Homem-Aranha dele, o piadista, seja muito legal. Mas você falou uma coisa interessante aí, não é a minha. Eu acho que esse filme não foi feito pra gente, sabe? Eu acho que esse filme ele é feito... Um público mais novo. Bem Os nossos ouvintes, né, de 13 e 17. Eu gostei do filme, mas realmente, passando um tempo, você vê que ele ficou um pouco descartável. Mas eu acho assim, o melhor Homem-Aranha que eu já vi até agora foi esse, pra mim. Mas mesmo assim não chegou lá ainda. Eu tenho um problema com o Jamie Foxx, cara. Eu acho ele extremamente forçado em quase tudo que ele faz. O Homem-Aranha, o personagem do Homem-Aranha o Homem-Aranha, entendeu? O personagem tá muito bem caracterizado. Principalmente nesse filme, né? Pra mim, o que chegou mais perto do Homem-Aranha
se existisse, né, o real dos quadrinhos, foi esse filme, com certeza. Não, eu acho assim, esse filme tem um mérito. A relação, os efeitos especiais são muito bons, mas isso é o que se espera de um filme assim. Mas a relação dele com a Gwen Stacy, eu acho que vai ser difícil eles repetirem isso no cinema, hein? Provavelmente no próximo filme deve entrar uma outra atriz, agora já como a Mary Jane. Mas essa relação que ele teve com a Gwen Stacy nesse filme, principalmente, eu acho que a química deles, eu acho que vai ser difícil repetir. Enfim, eu não tenho uma decepção de blockbuster desse ano, porque aquilo que eu meio que me antecipei. Eu falei, eu vou me decepcionar com esse, então não vou ver. Uhum. E tem aqueles filmes que não são feitos pra gente. Por exemplo, o Divergente. Uhum. O Divergente eu coloco ele na mesma categoria de Jogos Vorazes, de Ender's Game, assim, sabe? Não é uma literatura pra mim, assim. Então não chega a ser decepção pra você? Não é. Só acho que o futuro distópico no cinema já foi melhor. Tá. Eu acho que a minha decepção vai ser a mesma do Marcelo. Começa com T. Transcendence. Exato, cara. Por quê? Que filme chato. Então você errou, porque a minha decepção não é essa. Não é? Então vou falar rapidinho. Esse filme não merece mais do que 3 minutos sendo falado sobre ele. Perfeito. Primeiro, Johnny Depp, adoro Johnny Depp, mesmo que fala que ele faz sempre a mesma coisa, não interessa. Eu gosto de ver o Johnny Depp. Ele tá no pause, né, João? Há algum tempo já. Né? Cara, sim, não, mas não interessa. Assim, eu gosto de ver o Johnny Depp, mesmo quando ele não se esforça pra atuar, eu gosto. Mas nesse, meu cara, Johnny Depp. O João tá pegando mal, cara, vai. Mas eu acho que não foi nem culpa dele, acho que não tinha, não sei, cara, não tinha material pra trabalhar. O diretor do filme é o diretor de fotografia do Christopher Nolan, né? Né? Agora não é mais. Não é mais, então, tá vendo? Cara, esse filme é o Nolan B, né, cara? Tipo, se o Nolan fosse ruim, era meio filme, isso. Cara, tem aquele cara o que faz o espantalho no Batman. Tem, né? o Morgan Freeman. Tem o Morgan Freeman, tem, assim, Paul Bettany, tá no especiais filme. interessantes. Assim, o filme tem uma premissa muito boa, mas eu acho que ele daria um excelente episódio de Além da Imaginação. Sabe, um episódio excelente eu não diria, mas não de bom. 20 minutos. Não, um episódio interessante de Além da Imaginação, assim, com 20 minutos de duração, contaria a história muito bem. Nossa, eu acho que eu nunca senti tanto tédio dentro do cinema, cara. Só isso. Então eu me decepcionei porque eu adoro ficção científica, adoro filmes. Eu deveria ter ido assistir esse, cara. Por quê? Porque o filme que eu mais senti tédio no cinema chama Dama na Água. Eu não vi esse filme, nunca vi. Mas, cara, o Transcendence é bem chato mesmo. É chato, e eu achei que eu ia gostar, porque eu adoro esses filmes assim com premissas interessantes, diferentes, que te fazem pensar. Esse é um filme muito filosófico, né? O final dele é interessante, a ideia assim, que planta na tua mente, sabe? Uhum. A ideia do filme, a premissa do filme é interessante, mas não foi bem resolvido, e pra mim foi a maior decepção de todas. Realmente, além de eu estar esperando alguma coisa, ainda levei minha mãe pra ver o filme, levei minhas irmãs. Foi um saco, a gente lá olhando um pra cara pro outro. Pô, sabe? Tua mãe é assim, obrigado, hein, filho, valeu. Não vem nunca no cinema e tu me traz pra mim. A minha mãe também vê todos os filmes do Johnny Depp, então ela tava a fim de ver. Mas foi chato. Foi chato mesmo. Bom, e você, Marcelo? A minha, olha, eu não vi Maléfica, eu não vi Rio 2, eu não vi Como Treinar o Seu Dragão. A maioria dos filmes, quer dizer, eu acho que a maioria eu vi, mas, enfim, como o Rodrigo falou, nem todos são direcionados exatamente pra mim, né? Então... Capitão América, por exemplo. Capitão América eu vi, eu achei um filme bom, repito, é um filme bom, eu só não achei um filme excelente. Tem 3 filmes que eu queria falar, na verdade. Não, mas eu vou falar bem rápido. É o seguinte, Mercenários 3 é um filme que eu não esperava muito. Assim como Transformers 4 eu não esperava muito. E assim como eu não esperava muito, sei lá, do X-Men, que vocês sabem por quê, porque eu já falei algumas vezes sobre isso. Eu não diria que eu me decepcionei, foi o que eu esperava. Então eu não vou colocar nenhum desses 3 como uma decepção. Eu só quero falar uma coisa sobre o X-Men. Eu entendo o que o Rodrigo falou sobre o X-Men, mas eu volto a dizer, pra mim, o X-Men de Dias de Futuro Esquecido é mais uma tentativa do Bryan Singer de retomar a franquia que ele fez e que ia cair no esquecimento. Ia cair no esquecimento depois de um filme chamado X-Men Primeira Classe, que é um filme completamente diferente daquela trilogia. É um filme que não se baseia no Wolverine, como os outros filmes. É um filme que levantou os personagens por si só. Esses são os personagens. Eu não preciso do Wolverine para contar um filme. Ele fez o melhor filme do X-Men exatamente por não depender do Wolverine. Entra o Bryan Singer, traz quem de volta? O Wolverine. Tudo bem, você pode trazer o Wolverine. Precisa botar ele no papel de principal? Precisa. Nem que eu tenha que mudar a história original, nem que eu tenha que fazer alterações imensas. O Hugh Jackman é o principal. A gente chegou a discutir isso.
O Hugh Jackman tinha o nome do pôster, só ele, só o Hugh Jackman tava com o nome do pôster. Eu acho que o Bryan Singer tem falhas gritantes no filme e elas estão todas ali. Ele faz várias homenagens a ele mesmo no filme. Mas ele é um cara que é apaixonado por ele mesmo, como o Peter Jackson, que a gente já falou até em outros... E que também tá cometendo erros gravíssimos agora, né? No Hobbit, exatamente por isso. O bolso dele discorda. Por ir além. Eu acho assim, eu achei o filme repetitivo. A parte técnica, Rodrigo, eu não vou discutir, porque a parte técnica é o que se espera desse filme, cara. Não, mas eu entendo tudo que você está falando do Bryan Singer, por enquanto, assim, concordo com algumas coisas, mas eu acho que ele flutua melhor no universo X-Men. Eu acho que ele tinha que flutuar em outro lugar, no universo do Superman, isso aí eu concordo. Eu acho que ele tinha que voltar a fazer filmes policiais. Eu sou muito mais o Bryan Singer nos X-Men do que tentando fazer um filme do Superman de novo. Não, ele nunca mais vai trabalhar com a DC, eu espero eu. Se Deus quiser, cara. Mas ele sempre tem vaga no X-Men exatamente por isso, porque a gente aceita ver mais do mesmo. Cara, é mais do mesmo, a trama é igual. Quantas vezes a gente vai ter que ver um presidente tentando ser assassinado no filme do X-Men? Isso aconteceu no primeiro filme em Nova York. Isso aconteceu no segundo filme, no começo do filme. Isso aconteceu no terceiro filme em Alcatraz. Quantas vezes? O Ian McKellen sempre fala, né? Ele sempre relaciona a questão dos X-Men, dos mutantes, com a questão da questão gay, a questão homossexual e tal. Mas essas questões nunca foram tratadas no filme. Você não vê os X-Men como excluídos ou como, sabe? João, não tem essa discussão muito nos filmes. Já que você falou em Ian McKellen, deixa eu pegar o gancho e falar o seguinte. Ian McKellen e Halle Berry, o que eles estão fazendo nesse filme? Alguém me explica. Eles têm duas frases. Cada um, duas, cinco frases. E dando alguns orgasmos em alguns fãs dele, só isso. Cara, na boa. Aliás, eles e mais vários outros personagens que estão ali. Cara, o Omar Sy, que fez Intocáveis, o ator francês que faz o Bispo, né? Cara, o que é aquilo, cara? Ele dá um grito no filme. É só o que ele tem. Você vê, o problema de você juntar tanta gente num filme é isso. Alguns vão ter mais espaço, outros não vão ter. E eu acho que o Bryan Singer não é o cara pra levar. Eu, assim, não tô esperando nada do X-Men Apocalipse. Aliás, tô esperando a mesma coisa. Eu já posso dizer, vão tentar matar o presidente. Eu acho que o tema principal mutante que eles deviam estar discutindo e não estão é a questão da exclusão social, a questão do diferente, sabe? A questão de... João, que é o que o Primeira Classe tratou. Então, mas eu acho que eles deveriam, em vez de ir para o espaço, ou sei lá, em vez de aumentar e ter mais batalhas e ter mais personagens inúteis, começar a tratar da questão que é o cerne mesmo. Mas até aí eu também gostaria de ver o alcoolismo do Tony Stark retratado em algum filme e nunca vão fazer isso. Eles quase tocaram. Na verdade, assim, eu falei, não falei, como eu falei, eu já esperava isso do X-Men. Pra mim, a grande decepção, apesar dos pesares, Rodrigo, foi o Divergente, porque eu também não esperava nada desse filme, e ele foi menos ainda do que eu esperava. Mas assim, é longo, é chato, é completamente desnecessário. Eu não sei o que as pessoas veem na Shailene Woodley como protagonista, assim. Eu acho que ela tá muito bem no Descendente. Sim, foi como coadjuvante. Como coadjuvante, muito bem. Mas eu acho que ela, pra levar um filme, ela não me passa, cara. Mas então, ela deve ter um agente sensacional, perfeito, cara. Perfeito, com certeza. Agora, pelo filme ser muito longo e muito chato, e como você falou, é o futuro mais boçal que eu já vi na minha vida. 2. Agora, a maior decepção do filme pra mim... Cara, o que a Kate Winslet tá fazendo nesse filme? Eu fui ver o filme por causa dela e... Tá falando do Divergente aí. Divergente. Então, pra mim, esse foi a grande decepção, porque, enfim... esse eu já não esperava nada. Dos outros eu já esperava. Não, assim, é que parece que tudo agora se resume a clãs também, né? O final do Crepúsculo são vampiros óbvio. A contra os vampiros B e os O positivo contra O negativo. É tudo meio óbvio. Aí no Divergente você tem os que escolheram não sei o que, não sei o que lá. Os Jogos Vorazes também, né? Meio assim. Também, cara. Pô, aí eu vejo as pessoas tentando dar uma profundidade, por exemplo, pra uma trama como a de Jogos Vorazes, que você fala, pô, ou vai além da minha sapiência, mas eu acho que o primeiro Jogos Vorazes é bem legal, cara. Mas olha, pra ver Jogos Vorazes, eu prefiro aquele outro filme japonês lá, como é? Sim, é o Batalha Real. Cara, o Battle Royale, cara. Esse é muito bom. O filme é muito bom e é isso, né? É isso. É isso bem melhor, né? Então vou pegar um gancho aqui rápido, já que a gente comentou do Maléfica rapidinho, e eu li o texto da Evelyn no Ratos, e assim, mudou talvez um pouco do meu ponto de vista em relação ao filme, que pra mim era só uma
tentativa do tipo, ó, vamos aproveitar a cara estranha da Jolie pra botar ela num personagem estranho. Ah, Maléfica, pronto, olha, o personagem caiu que nem uma luva pra ela. Mas eu falei, cara, qual o propósito de fazer o filme da Maléfica, sabe assim, da Malévola, desculpa. Eu tava lembrando do Maleficent. da Malévola. Cara, pra mim nenhum, assim, é que não sei se era por contrato, tem que aproveitar a Jolie em algum filme e tudo mais. É uma tendência, a Evelyn fala isso, é uma tendência da Disney agora, né, de falar dos vilões, enfim. Vem um filme aí com a Meryl Streep também, o Into the Woods. Cara, o nome Disney. Sim, e o nome Disney sempre dá um pouco de medo, assim, que você fala, cara, é o toque de Midas ao contrário, né? Eles conseguem dar destruída nas coisas. Mas eu achei um filme sem propósito algum. E a Evelyn ainda conseguiu pegar umas coisas. Aliás, muito interessante o texto da Evelyn, recomendo, tá lá no Ratos, onde ela fala do filme Malévola. Talvez eu assista ainda, talvez. Não me vendeu ainda não, mas quem sabe, né? Não, se eu achei o trailer, eu achei um saco. Pois é. Tá, então pra finalizar o cast, gente, queria as considerações finais de vocês. João, Marcelo, quem quer começar? Só queria lembrar mais uma vez pra todo mundo lá, ó, www.ratosdecinema.com.br, demorou um segundo. Sempre com notícias, novidades, críticas dos filmes que estão estreando, semana, colunas. Então, pessoal que gosta de ler aí, nós temos lá os colunistas, cada dia tem um colunista fixo. Meu dia é segunda-feira, a partir das 14h, mais ou menos. E eu queria convidar todos para lerem todos os colunistas, cada um com seus tópicos, sua identidade. E principalmente, eu sempre bato nessa tecla. Comente aí no nosso post do cast quais são os seus os seus top 3 filmes e qual é a sua decepção. Participe também, para a gente poder trocar ideia com vocês, né? Eu acho que isso aqui é o legal da internet, é a interação, não só a gente aqui falando, você aí escutando, mas comentar também, até para a gente saber como é que está a repercussão das nossas ideias. É isso aí que eu queria dizer. Um abraço a todos, valeu mais uma vez pelo convite. Eu queria ratificar o que o João falou, exatamente isso. Divulguem, gente. Fala com seu amigo, se você gostou do cast, se você não gostou, fala com a gente. Aí não fala com o amigo, fala com a gente, que a gente tenta melhorar pro próximo. A gente tá investindo bastante nisso. Voltamos pro iTunes. A gente já esteve no iTunes, agora estamos de volta no iTunes. Você pode escutar todos os Ratoscasts no iTunes e opinar, galera. A gente tá sempre acompanhando, sempre esperando assim, um comentário de vocês. Sugestões, críticas. Se você quiser ajudar no Ratos também, a gente aceita. E se quiser ver o João sem camisa também, a gente é só mandar seu e-mail lá, quero ver o João sem camisa, a gente coloca. Tá bom. Aliás, o cast foi mais baixado do que o novo álbum do YouTube gratuito, hein? E eu sugiro um tema até pro João publicar aí em alguma das colunas dele, que é assim, 10 coisas que Marcelo Cipreste deveria saber sobre Capitão América. Muito boa. Aliás, eu ia falar lá atrás e esqueci. Você comentou que a gente tem um grande número de ouvintes bem jovens, né? E eu queria dizer para essas pessoas, vocês sabiam que Transformers não é só os filmes do Michael Bay, né? Por favor, Transformers vai muito antes dos filmes do Michael Bay. Então a gente tá aqui meio que desprezando o Transformers. Mas a gente não tá desprezando o Transformers, não. A gente tá desprezando o Transformers do Michael Bay. Que fique bem claro, né? E Transformers faz parte da nossa infância, afinal de contas. Muito bem. Então eu vou finalizar esse que foi mais um cast oficial do Ratos Cinema, o Ratos Cast. Agradeço a presença do Marcelo Cipreste e do João Wolf, mais a presença do João do que do Marcelo, que me deixou bem pé da vida. Eu achei o filme bom, só bom, não é que eu não gostei. Continuando, gostei muito mais da presença. A gente vai começar o próximo cast discutindo isso. Não, mas antes, vou deixar claro aqui, registrado, sua amizade é pra sempre, viu, Marcelo? Bom, obrigado. E desculpe qualquer coisa. Tá bom. Então, com isso eu me despeço, sou Rodrigo Oliveira, este foi o Ratoscast e a gente volta semana que vem com mais um tema relacionado a cinema. Espero que você fique conosco no próximo. Todos os outros, por favor, participe, sua opinião é bem-vinda e tchau!